um beijo e um presente. Nós vamos ler 14 versos para começar de Atos 12. Eita, o adolescente chegou. Jesus de Nazaré. Minha garrafa preferida. Eu não esqueci a garrafa no cinema. Eu consegui sair com a garrafa e deixar a bolsa. Gente, você vê como eu gosto da garrafa. Está rindo, né, pastor? Não é você. Ei, Jesus. Pastor, você deve ter tentado me ligar na hora que eu estava desesperado. Gente, eu sentei na escada, me desesperei, só faltei ajoelhar no meio do cinema. Vocês estão rindo? Pois é. Amém, Senhor. Obrigado que eu estou cheio de bondade. Não há vingança em mim para trazer de volta esse povo. Aleluia. Bora então. Eu queria de todo coração agradecer a Deus, agradecer porque uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente passa por algo parecido é o que eu fiz de errado. Sim ou não? O que eu fiz? Aí a gente já começa a entrar na justificativa. Senhor, eu sou teu servo, eu sou dizimista. Já entra com aquela oração. Não é verdade? Eu não aceito isso, Jeová. Jesus, incidentemente, o que eu vou ministrar agora é sobre isso também. Quando o mundo cai ao meu redor, como que eu reajo? Como que eu esqueço que Deus é bom por alguns segundos? E ainda que eu tenha certeza que Deus é bom, eu entro numa oração tão forte de emergência, que eu deixo uma adrenalina ruim subir. Eu não estou falando de você, eu estou falando dos que não vieram. E não os que estão na internet, nem os que vão assistir depois. Eu estou falando daquele ser que nós nos transformamos quando dá um problema. Sabe aquele ser que a gente... Cara, você pensa tudo de ruim. E para a gente entender isso aqui, tem algumas respostas. A gente vai estudar os primeiros 14 versos de Atos 12. Vai fazer uma meditação de 4 pontos. E quando a gente chegar em Romanos 8, a gente está terminando. Pode ser? Então, quero convidar você então, a ler comigo esse texto. Nós vamos ler na versão da Bíblia Mensagem. E um dos meus maiores objetivos nessa manhã, com essa mensagem, eu estou há dias estudando algumas coisas para a próxima estação, para a minha própria vida. E eu me deparei com algumas coisas muito legais de 3 homens. Um deles chama-se Miles Monroe, outro deles é Jensen Franklin e outro deles é T.D. Jakes. Eles têm sido fonte de inspiração para a minha vida, porque as pessoas costumam me perguntar o que você assiste, o que você ouve, então estou respondendo aí, tá? E eu quero falar hoje com quem tem se sentido sozinho. Ainda que a Lúcia estivesse comigo, eu me sentia sozinho ontem. É aquela hora que você se sente sem pai nem mãe, igual o cachorro que caiu do caminhão de mudança, não sabe para onde vai. Não sabe mais o que fazer, nem como fazer. Lá em Atos 12, diz assim: foi nesse meio tempo em que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Parece que a história se repete, não é, irmãos? Tem uns líderes que têm uma ideia fixa de perseguir a igreja. Lá no verso 2 diz, mandou assassinar Tiago, irmão de João. E aí, olha o que aconteceu com o Instagram e o TikTok e o Facebook do Herodes. E quando viu que isso fez subir a popularidade entre os judeus, ordenou então, vamos ver quem era o mais influente. Quem era o influencer? Nicolas, não, é Pedro.
Pedro era um homem muito influente. E ele fez isso durante uma festa perpétua chamada Páscoa. Lembra das Páscoas, dos Pentecostes e dos Tabernáculos, e que sempre nas festas vem uma guerra? E o verso 4 diz assim: o apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. Diga 16 por 1. 16 caras para cuidar de um. O rei planejava deixar o povo linchasse, que o povo linchasse depois da Páscoa. Olha que legal. Olha, eu ainda vou ficar mais famoso, porque eu vou deixar todo mundo dar um pitaco no Pedro, e todo mundo vai se sentir o cara, né? Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. Alguém diga obrigado, Senhor, porque a igreja ora por mim. Você sabia que você tem intercessores aqui nessa casa que oram por você? Que tem turnos de oração, que oram por homens, oram por mulheres, oram pelos apóstolos, oram pelos pastores, oram pelas famílias, oram pelos casais, oram pelas crianças. Diga obrigado, Senhor, porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. E o verso 6 diz assim: o dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado. Não bastava os 16 contra um, ainda tinha mais 2. Pedro dormia como um bebê. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. O cara dormia que nem a Zoe. A mãe dizendo: porque eu estou passando por problema, e a Zoe: tá nem aí. Eu queria inclusive dizer que estamos fazendo uma auditoria na igreja, porque a ministra de louvor, por um instante, achei que tinha trocado de marido. Não, mas o marido que se renovou. Fica de pé, Gustavo. Alguém põe a câmera para mostrar o Gustavo aí, senão o povo de casa não... Já é o mesmo Gustavo, tá certo? Mas quando eu olhei, eu falei: a irmã está pegando outro homem, Jesus. Mas não, Raquel, você está fazendo um bom trabalho. Toda vez que eu vou elogiar alguém, eu elogio o cônjuge. Parabéns, Raquel, você está fazendo... o Gustavo está mais bonito. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Aleluia. Aí alguém religioso vai dizer: pastor, você faz isso no meio da leitura da palavra? Deixa eu explicar um negócio para você. Você acha que 12 homens largariam a esposa e sua vida, sua empresa, para andar com um barbudinho, se ele fosse um religioso chato? Não. Eu estou falando dos 12 e Jesus. Jesus devia ser muito divertido, por isso as crianças gostavam dele. Mas religioso não gosta de liberdade. Religioso fica endemoniado. Uma das coisas que a palavra de Deus manda a gente fazer é: tudo que é verdadeiro ocupe o nosso pensamento. Sabe o que é verdade na Bíblia? Aquilo que te liberta. Se na minha mente eu tiver pensamentos que me deixam cativo, não à obediência de Cristo, mas cativo ao medo, à religiosidade, esse pensamento não vem de Deus, manda ele embora. Pensamentos de liberdade é onde está o Espírito, e onde está o Espírito tem alegria, tem liberdade. E aqui está dizendo algo muito tremendo, que o cara estava com data para morrer, prazo de validade vencendo, 2 soldados, e o cara dormindo que nem bebê. Eu imagino a cara dos 2 soldados, mano, como é que esse cara dorme? Só por causa dos meus boletos eu já não durmo? Naquela época já tinha boleto romano, com QR Code e tudo. Tá? Assista o The Chosen. Havia ainda guardas na porta vigiando o lugar, diga 16. Herodes não queria correr risco. Gente, aquilo era um investimento para aumentar o engajamento dele político. Matar esse cara faria ele subir para as cabeças. E você vai ler isso aqui comigo. De repente, diga de repente. Não, fala com vontade, de repente. Ei, eu estou profetizando, vamos ver se você entende. O Senhor é o Deus do de repente. Quando está tudo marcado, a sentença do juiz, a sentença do médico, o diagnóstico contra você, de repente o Senhor intervém. Esse é o Deus que nós servimos. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro, cheio, e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro e disse: depressa! Gente,
E as algemas caíram do pulso. Não teve chave, não teve... Já imaginou? Claro, a algema cai. Agora o mais legal da história está por vir. O anjo ordenou, vista-se, calça os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda, vista o casaco e vamos sair daqui. Gente, parece que é o anjo enviado pela mãe. Sim ou não? Filhinho, põe o casaco que está frio lá fora. Mano, prisioneiro, estava dormindo quentinho lá fora, tinha brisa fria. E olha o que acontece, Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade, achou apenas que estava sonhando. E tem um texto que diz, estávamos como quem? Sonha. Ei, o Senhor está dizendo para você, esse é o dia que começa uma semana onde eu vou mudar o teu pesadelo em sonho, e você vai começar a viver os meus sonhos, diz o Senhor, porque de repente eu vou intervir em teu favor. Eu tiro de você toda incredulidade e todo medo, tiro de você toda intimidação e trago o meu de repente sobre você e sobre sua casa, diz o Senhor. Meu, se até Pedro não acreditou, imagine nós. Pedro morou com Jesus, Pedro andou sobre as águas, Pedro comeu do McFish, Pedro viu a sogra ser curada, Pedro viu Lázaro ser curado e não estava acreditando. I can't believe. Depois de passar por 2 grupos de guarda. Gente, eu acho mais legal ainda. Porque Deus podia ter feito assim, tira o Pedro, bota lá. Não, Deus passa e esfrega na cara do inimigo. Eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Gente, quem criou o portão automático? Deus. Abriu o portão automático. E eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Ei, não sei se você entendeu a primeira parte da profecia, mas eis que eu te digo, o Senhor está tirando o impedimento do teu caminho, Ele está planando o teu caminho, Ele está tirando os impedimentos e as trincheiras que eram contra você, diz o Senhor, eu tiro todo impedimento. Então, chegando na esquina, o anjo o deixou e seguiu o seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. I can't believe, não posso acreditar. Isso não é real. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ei, o inimigo armou um espetáculo contra você, para que seus parentes que te odeiam, para que os crentes que não gostam de você, para que os teus inimigos vissem a tua derrota, mas o Senhor transforma isso, e o Senhor te livra das garras do teu inimigo, o Senhor te livra das garras daquele que te perseguia, e o Senhor mesmo vai, num abrir e piscar de olhos, diga de repente, abrir as portas, tirar o impedimento e ainda trazer você a si, que você não está sonhando, mas está vivendo os sonhos que Deus planejou para você, ainda sacudindo a cabeça. Imagina, Pedrão estava igual o Chuck Pitts, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, a casa estava cheia de amigos que oravam, eita glória a Deus, quando bateu a porta, uma jovem chamada Rode veio atender. Devia ser a irmã que deu origem ao microfone. Verso 14, só o pessoal do som entende. Verso 14. Mas, quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa, que correu contar a novidade a todos, esquecendo de abrir a porta e deixando na rua. Parece uma criança que ganhou o presente, larga a caixa, eu ganhei, nem abriu a caixa. Imagine Pedrão lá fora, graças a Deus do anjo da mamãe que ele estava de casaquinho. Você vai pegar uma pneumonia lá fora? A mulher esqueceu o Pedro lá fora. Pai, fala conosco e nos dá algo prático, objetivo e poderoso para nesses dias maus, vencemos todo mal, olhando para a tua bondade, entendendo a tua bondade, entendendo que em todo o tempo o Senhor é bom, e então podemos transbordar isso ao mundo em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome da nossa mensagem de hoje é entendendo a bondade para poder transbordar. Se você não entender a bondade de Deus, você nunca vai transbordar a bondade. Você vai transbordar
ansiedade, você vai transbordar medo, você vai transbordar qualquer outra coisa. E a bondade é uma coisa muito louca, porque deixa eu perguntar uma coisa, Deus deixou de ser bom porque Pedro foi preso? Sim ou não? Deus deixou de ser bom porque Jesus foi crucificado? Imagina então José. O ponto número 1 é: pare de tentar entender o que, mas para quê. Vira para o seu vizinho, não tente entender o que. O que está acontecendo? O que foi? Cara, eu estou nem aí o que. Eu quero saber para que isso está acontecendo. O que é outro ataque. Gente, eu não estou culpando Satanás de eu ter perdido a bolsa, por favor. Se você está apenas assistindo a mensagem já cortada, eu perdi minha bolsa ontem, graças a Deus achei, a culpa não é minha, é da Lúcia. Não. Pois é, eu errei alguma coisa. Daqui a pouco eu falo sobre culpa. Bora lá. Pare de tentar entender o que, mas para quê? Pensa em José. Imagina José. O que estava acontecendo com ele no dia que os irmãos o estavam vendendo? Isso era muito menos importante do que o para quê. Quantos concordam comigo? Mas na hora você foca no quê? O que eles fizeram com o menino? Deixaram ele pelado no poço, venderam ele. Deus tinha um para quê muito maior do que o quê? Quem está comigo? Se eu não entender que Deus é bom e não fixar meus olhos na bondade de Deus, o que vai intoxicar minha alma e eu não saio da situação que eu estou? Diga, o que é uma mera peça de um todo. O que é só um pedacinho. O para quê é o que Deus quer nos ensinar. Pare de tentar entender o que está acontecendo. Geralmente, em meio ao caos, Deus tem algo maior do que você mesmo. O que quer dizer isso, Maurício? Você também é mais um elemento num todo para a salvação de muita gente. Porque tem uma multidão de espectadores celestiais e naturais olhando para você. Teus vizinhos estão olhando para você. Teus amigos estão olhando para você. Teus inimigos estão olhando para você. Teus adversários estão olhando para você. Deus tem algo maior. Deus tem um propósito. Diga propósito. E Deus continua sendo bom. Geralmente, quando nós estamos no meio de um problema, nós temos dificuldade de entender para que Deus está fazendo aquilo. E aí nós vamos para o ponto número 2. Pare de achar um culpado. Porque a primeira coisa é não entender o que está acontecendo. A segunda coisa é achar um culpado. Simples assim. E existem 3 tipos de pensamento de culpado. Primeiro, o espiritual. Geralmente a gente culpa quem? O diabo. O diabo pegou minha bolsinha. O diabo escondeu. Satanás, ocultista, desgraçado, está amarrado. O diabo vai falar para Deus, eu tenho mais o que fazer. Talvez ele estivesse tomando um cappuccino. Eu nem fui no cinema ontem, sala 6 do Shopping Anala Franco. Estava lá. Sou gente também. Fazia muito tempo que a gente não ia no cinema. Eu falei, será que existe isso ainda? Deixa eu falar uma coisa. Eva já tentou isso e não deu certo. Foi a serpente. Não funciona, gente. Nós culpamos o diabo por tudo que não está dando certo. O negócio não deu certo, o diabo é o inimigo. Nós amarramos, batemos na madeira, ficamos bravos, fazendo beicinho, oração forte, batemos o pé. Parecemos Roberto Leal, bata o pé, bata o pé, bata o pé. Faça assim como eu. E Deus, vendo do trono, olha meus filhos fazendo birra. Culpando o diabo por aquilo que não é culpa dele. Então nós cansamos e vamos para o segundo tipo de culpado, outras pessoas. Geralmente culpamos o cônjuge. O irmão Adão fez isso.
Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou a culpa é sua ou é dela. Senhor, por que essa mulher não me fez lembrar da minha bolsinha? Foi ela que deu a bolsinha. Ela devia tomar conta. O Senhor a colocou e a Bíblia diz que ela é ajudadora, não ajudou em nada. É assim que nós fazemos. Estamos sempre culpando. A minha sogra foi que fez isso. Você já notou mulher que já separou e teve mais de um marido? Ela culpa o primeiro, culpa o segundo, o terceiro. Foi o ex do ex, da ex. Aquela pessoa que já está no 6º emprego. Não, foi o primeiro patrão, porque o segundo fez isso, o terceiro. Cara, 5 patrões estão errados e você que está certo. Putz, que legal, hein? Nós culpamos sempre alguém. Desde criança, quebramos, foi ele, foi ela. Eu vou repetir, Adão já tentou isso, não deu certo. Isso nos leva ao terceiro. Nós nos culpamos. Na frente dos outros, nós culpamos as outras pessoas. Foi a Lúcia, foi o diabo, foi... Mas quando a gente está sozinho, quando nós chegamos em casa, eu não presto para nada, eu sou um cabeça de bagre, eu faço tudo errado, eu sou burro mesmo. E começamos a nos martirizar. Você já parou para pensar que Pedro não podia usar nenhuma dessas desculpas? O diabo não tinha nada a ver com esse negócio. O Herodes estava assim querendo se promover. Nenhum dos discípulos fez uma oração feiticeira para ganhar a eleição de papa. Porque as coisas acontecem para todos. Mas a minha pergunta é, por que as coisas ruins acontecem para gente boa? Alguém já fez essa pergunta? Por que a coisa ruim não acontece só para gente ruim? Porque os iguais se repelem, os opostos se atraem, lei da física. Eu fico perplexo porque me perseguem tanto. Eu não entendo porque fulano não gosta de mim, por que fulano fala mal da minha família. Eu não entendo por que essas pessoas continuam falando mal da nossa igreja. Eu não entendo por que as pessoas não me esquecem e ficam o tempo inteiro nos criticando. Mas de qualquer jeito eu tenho que voltar para a igreja. De qualquer jeito, no fim do ano eu vou ter que passar Natal com os mesmos parentes que falam mal de mim. E no último dia eu vou ter que subir para o céu com um monte de gente que também não gosta de mim. Aliás, na Bíblia não tem nenhum texto que manda eu gostar de alguém. Você já viu isso? Já leu em Heresias 4, gostai dos outros? Não está escrito. Em Inventários 5. Não. A Bíblia manda eu amar. Manda eu suportar. Mas não manda eu gostar. Eu tenho certeza que dentro desse salão tem um monte de gente que não gosta do monte de coisa que eu faço, do jeito que eu falo. Obrigado. Não posso dizer que é recíproco, é verdadeira. Seria uma falta de educação e também uma mentira, porque eu não conheço tanto você quanto você me conhece. Porque eu pegar o microfone eu me exponho. Ao zoar com a minha mulher eu me exponho. E você está escondido aí. Mas a questão não é gostar. Porque gostar é alma, é passageiro. A questão é que o amor dura para sempre. Ele cobre multidão de pecados. Ele lança fora todo o medo. Mas Maurício, por que acontecem as coisas ruins para a gente boa? Porque tudo tem um para quê. E principalmente se Deus viu que você está ficando parecido com Ele, porque o próprio Senhor Jesus diz, só um é bom, Deus é bom. E se você está ficando parecido com Deus, Deus tem um para quê. E a gente vai entender isso até o final dessa mensagem. Isso me leva ao ponto número 3, que é coisas que não resolvem e mesmo assim fazemos. Como assim, Maurício? Tem coisas que não resolvem e nós fazemos do mesmo jeito. Pensa comigo.
E esse ponto, eu vou deixar um exemplo principal, e os outros exemplos eu vou continuar à noite lá em São José dos Campos. E o nome da mensagem de hoje à noite vai ser Coisas que não resolvem, mesmo assim fazemos. Tá certo? Isso é só para você ter vontade de continuar aqui, porque eu gosto de pregar em sequência, eu gosto de pregar em série. E eu não consigo pregar 2 vezes o mesmo sermão, porque a criatividade é maior do que a limitação. Alguém diga graças a Deus. Mas quais são as coisas que não resolvem e mesmo assim fazemos? A primeira coisa que nós fazemos, quando nós temos problema, depois de achar um culpado, depois de nos martirizarmos, se nós realmente somos cristãos e não nos desviamos, e não estamos acamados a ponto de não poder sair, e nem estamos algemados como Pedro, é fazer como Pedro logo em seguida, é ir louvar a Deus, sim ou não? Eu vou para a casa do Senhor, mesmo que não tenha resolvido, eu vou lá e eu vou louvar. E no meio dos louvores, gente, com louvor desse é legal louvar, né? Até a gente que não sabe cantar, finge que sabe, mexe a boca junto, fala, pô, tô cantando pra caramba, mano. Né? Você fica assim, é igual você vê o pessoal que sabe dançar, você acha que você dança. Segunda virada do ciático, já lembra você quem é você. Mas nós vamos para a igreja e achamos, cara, eu vou louvar e vai tudo resolver, porque essa batalha pertence ao Senhor, nessa batalha não tem que pelejar, e eu vou louvar. Deixa eu te explicar, louvor não vai resolver. Ah, Maurício, você está me desanimando. Não, louvor não resolve teus problemas. Maurício, Paulo e Silas, a gente fala sobre eles outro dia, mas não foi isso que resolveu o problema. Porque eu venho para a igreja, querido, você já viu aquele povo que tem mania de correr na igreja? Você pode correr 4 voltas, parar aqui e pedir para o pastor Cid uma água, porque já secou a goela, e não vai resolver seu problema. Você pode dar cambota, virar aí, perna para cima, não vai resolver seu problema. Porque o seu problema não está na área de louvor. A solução do teu problema está em outra área. E você precisa resolver esse problema. Pedro, diferente de Paulo e Silas, estava sozinho. Paulo e Silas tinham dupla. Era dupla de 2. Apanharam junto, oraram junto, louvaram junto. Pedro estava sozinho. Por favor, quem já se sentiu assim? Uma multidão à tua volta, mas você se sentindo sozinho. Alguém dormindo na tua própria cama, teu cônjuge, teu filho pequeno. E mesmo assim, aquela pessoa não sabe o que está passando dentro da tua cabeça e do teu coração. Não tinha ninguém com Pedro. Mas Maurício, não é para eu louvar então? Pelo contrário, louve, mas o louvar não vai trazer a solução para o problema. No caso de Pedro aqui, a chave está em outro verso. Deus dá aos amados enquanto... Porque você dorme, porque você confia, e porque você entregou a ansiedade para o Senhor. Porque é possível louvar ansioso. Inclusive, quanto mais rápido a música, melhor para o ansioso. Que ele bota para fora aquela energia da ansiedade e finge que está tudo bem. Quero louvar-te. E eu estou com um olho em Jesus e o outro olho para tentar ver a solução. Qual que é a chave que vai vir? Eu estou naquela estricnina gospel do louvor. Então eu fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, assim é minha alma para contigo. Por isso o louvor não é a melhor coisa na hora dessa batalha. A melhor coisa na hora da batalha é você se aquietar. Porque a tua alma está gritando tanto que você não consegue ouvir teu espírito. E se você continuar gritando por fora, a tua alma gritando por dentro, aleluia, aleluia, aqui dentro vai dar tudo errado, aleluia, eu vou morrer, aleluia, amanhã vão me despejar, aleluia, eu vou falir, aleluia. Quem já se sentiu assim? Está aqui no culto, está louvando, e aqui dentro uma outra palavra. E você está lutando contra você, mas enquanto você não lançar a sua ansiedade, enquanto você não fizer sua alma se aquietar, enquanto você não dormir que nem um bebê, nada vai acontecer. Porque os piores momentos
que nós passamos as piores tormentas na nossa alma, nós passamos sozinhos. É você e você mesmo. Solteiros, vocês acham que vocês têm problema? Tem não. Não, porque se eu tivesse alguém para abraçar, abraça um poste. Faz igual minha avó quando teve menopausa, vai para o parque, abraça a árvore e grita. Ah! A árvore não vai nem reclamar que você está gritando. E a árvore dá energia, da terra. Minha avó era crente, menopausa, eu não sabia o que era aquilo, eu era criança, eu falava, vô, o que aconteceu com a avó? Não, tá bem, é menopausa. Naquela época eu acho que nem sabia que nome era esse, era um palavrão isso. Dava chuva de pedra, minha avó saía e ficava... para ver se... E aí eu via sair uma fumaça da véia, assim, e minha avó tinha umas roupas meio de índio. Eu achava, será que minha avó era índia, cara? Dança da chuva. Quando a gente está com problema, é a gente. Por isso que a palavra de Deus, eu tenho falado isso esse ano, eu vou repetir até essa igreja entender. A palavra de Deus diz, chorai com os que... Meu, o cara está chorando, não fala nada. Você pode estragar tudo, só chora. Mas Maurício, eu não estou sentindo nada. Puxa o pelo do sovaco. Belisca a perna aqui por dentro. Lembra da sua avó que morreu, do cachorro, faz alguma coisa. Aí, pastor, eu estou fingindo. Não, querido, você está chorando com quem chora. Daqui a pouco você entra na mesma frequência. Que às vezes a pessoa só precisa disso, para pôr para fora. Ela não precisa de palpite, não precisa de ideia. Qualquer ideia que você der, alguém já pode ter dado. E para os casados, querido, estar casado não significa que você não passe por problemas internos. Que seu marido não entende, sua esposa não entende. Como eu disse e repito, o fato de ter alguém dormindo do seu lado não significa que a pessoa sente o que você está sentindo e entende o que você está pensando. Porque só você pensa desse jeito. O que tinha acontecido com Pedro? O que Pedro tinha feito de errado, gente? Pedro simplesmente tinha pregado no dia de Pentecostes. Pedro simplesmente estava curando. Pedro simplesmente estava batizando pessoas. Pedro simplesmente estava fazendo o que Deus mandou. E o Herodes viu e falou, meu, esse cara é uma influência digital, eu vou perseguir esse cara. Esse cara tem seguidor. Eu vou mostrar para todo mundo quem tem mais poder. E é assim que a maioria das fake news começam, se levantando contra alguém. Pedro era um cara que tinha influência. Querido, se estão te atacando, é porque de alguma maneira alguém sabe que você já está incomodando. Quem aí já se perguntou, quem sou eu para ser atacado desse jeito? Levante a mão. Eu fiz isso para o profeta Kevin, há anos atrás. Falei, meu, olha o cara que está me perseguindo, olha o tamanho do cara, olha quantas igrejas esse cara tem, quem sou eu? E o Kevin falou, vejo que tens problema de identidade. Eu falei, como? Eu sou Maurício Moreno, Kundera quer dizer homem pequeno, Marques quer dizer que Deus me tirou do meu monturo e me fez assentar entre os pincéis. Você esqueceu tudo isso. E você esqueceu que você é filho do seu pai e da sua mãe, que você tem pai, seu pai te ensinou um monte de coisa. Você esqueceu que você fala inglês, espanhol, entende hebraico, já foi a tantas nações, que você domina sobre portais dimensionais, você domina num monte de área. E esse cara, apesar de ter em número mais do que você, tem medo e inveja de você. Quem já se sentiu assim? Um cara que tem mais dinheiro que você, com inveja de você. Um cara que tem mais posse que você, tendo inveja de você. Quem já se sentiu assim? Meu Deus, o grande problema não é o que eu tenho hoje, é quem eu sou e o que eu posso produzir. Eu vou repetir, não é o que eu tenho hoje, mas é o que eu sou e o que eu posso produzir. O Satanás está te atacando por causa disso. Ah, Maurício, então a culpa é do diabo. O diabo está por trás disso, sim. Mas ele não é o culpado total da parada, não. Porque aqui não tem culpado. Não é por sua causa. Não tem a ver com a unção. Não tem a ver com pregação, com estilo.
Mas tudo aquilo tinha um para quê dentro do processo de Deus. Deus tem sempre um para quê. Diga, Deus tem sempre um para quê. Toda vez que acontecer alguma coisa, fala, Deus, para que está acontecendo isso? Porque Deus não vai fazer algo só para você. O benefício vai ser para toda a família. Zoou com um, vai ter que restituir todos. Pisou em um, vai ter que restituir todos. Roubou um, vai ter que restituir todos. É assim que Deus faz. Um morreu por todos, para que todos vivessem. Um está sofrendo, para que todos recebam a vitória. Para quê, Deus? Deus tem sempre um para quê. Diga, tem sempre uma última gota. Aquele fato na vida de Pedro foi mais uma gota para encher o cálice. Porque para o cálice transbordar, é gota por gota. Sabe o dia que Deus fala, de repente, é o dia que Deus fala, deu, é porque encheu a medida. Aquele não era o encher da medida, mas eram as últimas gotas de uma medida. E Deus precisava julgar, e Deus dá chance. Presta atenção. Atos 12, 20. As coisas não iam mesmo bem para Herodes. O povo de Tiro e Sidom fazia oposição a ele, mas pediram a Blasto, braço direito do rei, uma audiência com Herodes. Uma delegação tentaria de boa vontade acertar a situação. O motivo é que dependiam da Judéia, porque vinha dessa província seu suprimento de comida, e a situação estava se tornando insustentável. Olha aqui o pano de fundo. Quando alguém está te atacando, você não sabe o pano de fundo dele, você não sabe as guerras dele, você não sabe o que está dentro da cabeça daquela pessoa, o que está passando por ela. Herodes tinha tudo isso politicamente, ele estava abalado politicamente, ele estava sendo pressionado politicamente. No dia combinado, Herodes, vestido a rigor, tomou seu lugar no trono e os encantou com seu linguajar pomposo e vazio. Falava muito e dizia pouco. Ia do nada ou coisa alguma. E olha o que aconteceu. O povo também contribuiu com a sua cota de falsidade, gritando louvores insinceros. A voz de Deus! A voz de Deus! Espera aí, Herodes estava falando e o povo, sabendo que não era verdade, a preço de pão com mortadela, gritando por um. A história se repete, diga isso, a história se repete. Vai ter sempre o perseguidor da igreja, vai ter sempre o cara que quer esculachar, e vai ser o candidato de Satanás para criar o problema. E vai ter sempre um povo hipócrita, falso, que grita falsidades. Foi o quê? A gota d'água. Fato da arrogância de Herodes, Deus enviou um anjo para... Peraí. No início do capítulo, Deus envia um anjo para salvar Pedro. Agora Deus vira e fala, deu, e manda um anjo para executar e ferir o tal do Herodes, que não dava nenhum crédito a Deus. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. O que aconteceu com Herodes? Deu. Assim ali caiu, podre até a alma, de modo horrível, morreu comido de bichos. Maurício, você está profetizando? Estou. Bíblia. Chega uma hora que Deus diz, deu, basta. E você é só um elemento que Deus está usando para pôr mais uma gota no copo. Do jeito que te tratarem, é o jeito que estão tratando Deus. Afinal de contas, na Bíblia está escrito que você é corpo de Cristo. Agora imagine Israel, menina dos olhos de Deus, Deus está assistindo. Esquece política. Chega uma hora que Deus diz, deu. Deus não gosta da morte de ninguém. Muito menos que as pessoas pereçam. Ele dá chance para todo mundo. Diga, mas as gotas estão caindo. Nós acabamos de cantar da chuva que está vindo, que vai trazer promessa. Sim ou não? Sabe o que eu amo servir a Jesus nessa casa? A gente não combina nada, mas no fim dá tudo certo. Que todo mundo segue o mesmo Espírito Santo. É o dono. É o Senhor, é o autor, é o consumador, é o consolador. Deus tem sempre um para quê.
Diga o maior motivo. Ei, teu cálice está enchendo. O cálice do teu inimigo também está. E está por uma gota. Mas tem um motivo maior. Diga, tem um motivo maior. Qual é o maior motivo? Verso 24. Enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava e não vinha cobrança no fim do mês ainda, porque já estava pago. Sem parar. Enquanto isso, a palavra de Deus... Gente, imagina o testemunho. Cara, você ouviu falar do Pedro? Ouvi. Cara, ele estava preso, tinha 16 para 1, puseram mais 2, puseram mais isso. O cara saiu, a algema caiu, ele andou. E você viu o Pedrão? Pedrão é meio incrédulo até hoje, né? Nem estava botando fé que era Deus. Ele achou que era só um sonho, mas Pedro, rapaz, esculachou. E chegou na porta lá, coitado da Rode. A Rode deixou o Pedro para fora. E o povo tudo lá, abre a porta para ele, menina. Não é o anjo dele. Eu acho muito mais legal os espiritualistas. Não, é o anjo de Pedro que está na porta. Não, cara, abre a porta que é Pedro. A palavra de Deus deixa claro. Assim, podemos ter certeza que a cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Peraí. Esse não é o mesmo texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Mas eu amo essa versão da Bíblia que diz: cada detalhe em nossa vida, as lutas, as perseguições, as enfermidades, as perdas, as afrontas, cada detalhe, enquanto nós vamos amando a Deus, olhamos para a sua bondade, e entendemos que Ele é bom todo o tempo. Ele está ali, tic, 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 enchendo o cálice. Tem um texto da velha aliança que diz: ainda não encheu a medida dos amorreus, ainda não encheu a medida dos filisteus, ainda não encheu, mas a cada injustiça contra você, tic, 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 o rei de justiça se levanta do trono e fala: deu. Agora eu posso julgar, porque toda língua que se levantar contra você em juízo, você pode se levantar no tribunal de Deus e condenar, não a língua, mas as palavras. E deixa Deus tratar com as pessoas. Que Deus tenha misericórdia das pessoas. Mas eu queria convidar você nessa hora a fechar os teus olhos. E agradecer a Deus, porque cada luta na tua família. Por que meu sogro teve Alzheimer? Por que minha sogra sofreu o que sofreu? Por que meu pai foi tão perseguido pelos próprios filhos no fim da vida? O cálice está enchendo. E chega uma hora que o rei de justiça se levanta. Porque Deus é bom. Ele está dando uma chance. Eu não estou feliz que o cálice está enchendo porque Deus vai esculachar, não. Eu oro todos os dias pela salvação daqueles que me perseguem. Eu oro todos os dias pela conversão e o perdão daqueles que me amaldiçoam. Porque de mim não pode sair outra coisa a não ser virtude. De você não pode ser outra coisa a não ser virtude. E se tem algum mal, entrega para Deus. Vomita para Deus. Nos próximos 5 minutos nós vamos adorar. Mas eu queria que você fizesse 2 coisas. Orasse de todo o coração, falando com Deus. Pegue esses pontos e aplique na sua própria vida. Diga assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com essa palavra? Deus, como eu aplico essa palavra na minha vida? Pai, o Senhor é bom, faz a tua vontade, que é melhor que a minha. Nos próximos minutos nós vamos adorar com um cântico. Mas eu também convido você a selar. Ontem, na hora do desespero, eu fiz uma promessa de uma oferta para Deus. Alguém já fez essas promessas de oferta? Deus, se o Senhor me restituir, eu trago oferta. O Jacó fez isso também. Não tem problema. Mas eu não quero apenas trazer a minha oferta de gratidão pela promessa. Mas eu quero trazer a oferta porque eu sei que o meu cálice está enchendo. E eu quero transbordar a bondade do Senhor.
Eu preciso entender a bondade. Na bondade de Deus, Ele está permitindo que coisas aconteçam comigo, porque eu vou aguentar. Raquel, na bondade de Deus, Ele permitiu que você passasse o que você está passando. Ele não te daria uma zoe à toa. Na bondade de Deus, Ele tem nos deixado passar pela prova, porque Ele sabe que nós não vamos pedir para sair, porque não tem para onde ir. Na bondade de Deus, o nosso cálice está enchendo. Que Deus abençoe você e a sua casa, você que está online. Tenha um excelente primeiro dia de uma semana de vitória, uma semana de cálice cheio, transbordante. Obrigado pela sua vida. Mas nós vamos continuar aqui na casa. Se você quiser, às 19 horas eu continuo falando sobre isso, aqui no meu canal do YouTube. Vamos continuar aqui adorando, daqui a pouco nós oramos, os pastores vão estar aqui na frente. Assim que os pastores ofertarem, eu vou pedir para os nossos pastores e intercessores estarem aqui. Se você precisar de uma oração, se você precisar de um abraço, se você precisar de alguém ungindo tua mente, ungindo teu coração, ungindo tuas mãos, sai do teu lugar e vem para cá. Nossos pastores vão estar aqui para te servir. Que a graça de Jesus transborde em cada mente e coração. Essa seja uma semana de virada, essa seja uma semana de portas abertas. Que o amor de Abba transborde, lançando fora todo medo, cobrindo multidão de pecados. E que a doce consolação e o poder do Espírito Santo seja com todos nós. Vamos adorar o Senhor. Aplauda o Rei, aplauda o Rei. Vamos adorar o Senhor.